Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus. Capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1 a seguir. Amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito pelo que se vê. Amém? 10, versículo de número, Hebreus 10, verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 12, no versículo de número 2. Olhando firmemente para autor e consumador da nossa. Amém. Fecha os teus olhos. Pai, nós te engrandecemos nesta noite. Tu és tudo para nós e com ousadia entramos, ó Deus, no santuário espiritual, a qual o Senhor, pelo teu sangue, pela tua morte, rasgou o véu de separação que entrava, Pai, para o sacerdote ter acesso. Agora nós podemos chegar com o coração pleno, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência, o corpo lavado com água limpa, e essa fé vem através do teu sangue e através da tua palavra. Cobre-nos com o teu sangue nesta hora. Fala-nos, ó Espírito Santo, e que neste encerramento de campanha 7 Passos de Fé, venha fixar em nós, ó Pai, o entendimento que és tu, autor e consumador da nossa fé. Não há em nós, ó Pai, propriedade alguma para podermos alcançar nada, mas quando olhamos para o Senhor, quando colocamos a nossa fé em ti, então tu autoriza e o Senhor confirma, e assim podemos alcançar grandes coisas. Cobre-nos com a tua glória, vem, fala-nos nesta hora. Esperamos de ti, meu Deus, palavra. Repreendemos todo o mal e toda obra contrária e clamamos, Espírito Santo, venha falar em nosso meio. Nós oramos em o nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Hebreus 10, no versículo de número 22, o escritor Hebreus fala algo bastante estranho para quem não tem fé, porque ele pede para que nós venhamos chegar com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, chegar com conhecimento e chegar crendo e chegar confiando diante de Deus com fé. E é justamente o que nós falamos durante esses 7 dias da campanha. E é interessante perceber que a campanha 7 Passos de Fé, a cada dia deu uma diretriz, deu uma orientação, deu uma coordenação sobre fé. E quando nós vemos esses 3 versículos seletos, e o versículo, capítulo 12, do versículo de número 2, nós vemos que tudo que acontece pela fé, ela tem um autor e um consumador, ou seja, alguém que fez e alguém que executou a fé. A fé não é algo propriamente do ser humano. Ela está em nós, mas alguém nos doou a fé. Alguém colocou em nosso coração, em nossa vida, algo para que você pudesse começar a olhar para o futuro, para as questões difíceis da sua vida e principalmente para Deus, porque ele diz, olha, chegamos a Ele ousadamente. Irmão, chegar a Deus ousadamente, para pensar o que é isso. Chegar em Deus com ousadia, entrar no Santo dos Santos pelo sangue dele, de Jesus, entrar nesse santuário, tendo ousadia para entrar diante de um Deus que você não viu, de um Deus que você não ouviu, de um Deus a qual realmente
para nós é o invisível, igual a Bíblia nos diz que os mundos foram criados por Deus, por questões invisíveis. Foi feito, o que é visível foi feito do que não se vê. Já falei na campanha, não se lembra dessa ou outra, mas para as outras pessoas que creem em Deus, é tudo em outros deuses e em outras ideias e filosofias, é muito fácil, porque eles pedem sinais, eles pedem, na verdade, eles adoram o sol ou a lua, ou invocam espíritos malignos, então ali se manifesta alguma coisa. Eles pedem algumas coisas que são palpáveis, e algumas vezes o inimigo, a Bíblia diz que ele pode se manifestar como anjo de luz. Então, para esse tipo de manifestação, não é necessário fé, mas para você e para mim, para nós alcançarmos o extraordinário de Deus e chegarmos em um caminho que é ter o próprio Deus em nossa vida, Ele fez, ou seja, Ele é o autor, Ele fabricou, Ele engenhou, Ele formulou em nosso coração a fé. Ele é autor, e quando você crê é porque Ele está fazendo com que você creia. Ele é autor e consumador da nossa fé. Amém? Agora, para que a fé? A fé é muito descrita e clara aqui também, talvez o versículo que mais explique a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a certeza do que se espera. Agora veja quantos nós queremos uma bênção, erga a mão. Todos nós. Agora aqui nós começamos a dividir. Fé é aquilo que você quer. Você tem certeza de aquilo que você deseja vai chegar a você. Vocês estão esperando muitas coisas. A fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, eu irei alcançar o objetivo, eu irei chegar e ter essa bênção na minha vida, eu vou conquistar tal coisa, os meus filhos vão ser uma bênção, a minha vida será uma bênção, eu serei salvo, serei, ou seja, são coisas futuras, esta batalha irá passar, esta prova irá cessar. Ou seja, fé que começa a mostrar para nós qual é a nossa ligação com Deus, se Ele realmente é autor e consumador da nossa fé, está sempre ligado a futuro. E é onde Deus vem e bate muito sobre os murmuradores, porque o murmurador é o sem fé. Ele pode até esperar algo, mas as coisas quando começam a ser contrárias a ele, ele já começa, mas isso não vai dar certo mesmo, mas não está adiantando nada mesmo, mas não está resolvendo nada mesmo, mas a coisa não está indo mesmo, está vendo? Olha que dificuldade. Irmãos, autor e consumador da nossa fé, ousadia de entrar no Santo dos Santos, onde representava a própria presença de Cristo ou de Deus, então ousadamente nós chegamos a Ele, porque é Ele quem fabricou, quem formulou, quem gerou em nosso coração a fé, e Ele consuma tudo aquilo que nós esperamos, amém? Então veja que existem pessoas que a fé que eles têm são uma fé que apenas é morta, porque ela é uma fé sem esperança. Ele deseja algo, mas ele não consegue esperar este algo. É uma pessoa que visualiza o imediato, o já, e se ele não consegue olhar para frente, como todos os homens de grande fé a qual nós vamos ler olharam, nós vamos ver que a fé dela em si própria é morta. Então ele diz a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Interessante. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Ou seja, nós vamos ler aqui a galeria Abraão, Isaac, Jacó e outros, eles alcançaram um bom testemunho. Aí ele vem e diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados. É lógico que você foi insuflado e bombardeado, e nós fomos bombardeados de uma história cósmica do Big Bang, que por acaso alguma coisa no cosmos, onde não havia nada, era o vácuo e nada havia, e de repente tinha um ovo cósmico lá, que ninguém pôs lá, e uma reação que não existia, com poder que não existia, do nada que não existia, e do nada vezes nada, resolveu explodir. E quando explodiu esse nada, da poeira cósmica, gerou o universo, planetas, galáxias, vida, né? Gerou uma ameba, e da ameba gerou um girino, e gerou o girino, gerou um peixinho, e gerou uma lagartixa, um macaquinho, e aí você apareceu. Veja que a ideia anti-fé é justamente colocar provas para que não se acredite no sobrenatural. Mas a verdadeira fé é essa. Pela fé eu acredito que Deus disse, haja luz, e tudo se formou. É fé. Haja luminares, haja porção seca, e as coisas foram acontecendo. Então, pela fé nós vamos imaginando, Deus criando todas as coisas. Pegou então Deus um pouquinho lá de barro e fez um bonequinho, foi um homem, nas suas narinas e se tornou espírito vivente.
Daí foi lá, anestesiou Adãozinho, tirou a costelinha dele, não sei qual que foi, né? Arrancou uma lá. E fez uma mulherzinha para ele. Isso é loucura, isso aí, pastor, não fala isso não. É ruim, não tem nada a ver. Mas eu creio que meu Deus é criador. Pela fé eu vislumbro e creio e aceito. Veja que todas essas matérias, elas são campo do que? Fé. É algo que não se explica, são princípios fundamentais que devem estar atrelados à sua fé, alcançar o futuro e o sobrenatural de Deus e o necessário para a sua vida. O que você está precisando? Pastor, eu estou lutando tanto para aquela conversão, ou para Deus mudar o meu coração, ou para Deus trazer aquela pessoa, aquela luta, aquela aflição, ou aquela doença, ou aquele mal, ou para Deus me tocar, eu preciso ser tocado por Deus, e já faz algum tempo que eu venho buscando, mas eu já estou até desanimando. Diga misericórdia. Não é para desanimar. Irmãos, eu vou até pular um pouquinho, depois nós lemos tudo, mas olha que interessante, a fé deste homem, em 11:22 de Hebreus, que é José. Olha a fé dele onde foi, e aí eu posso até fazer um desafio a você. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Diga, isto é fé. Sabe o que José estava fazendo? Ele diz ao povo, israelita, nós estamos aqui, mas tem uma promessa que Deus fez, que nós não vamos ficar aqui. Então é o seguinte, eu estou morrendo, porque eu já estou com 120, não vou poder ficar mais muito tempo. E quando eu morrer, eu quero que vocês me enterrem num lugarzinho aí, mas eu quero que vocês venham buscar meus ossos, tá? Ele estava com fé ou não? Sabe o que ele estava acreditando? Tempo futuro, que a promessa de Deus não cairia vazia, e que a promessa de Deus se cumpriria em sua vida, e que o Deus que mandou, Ele vai fazer. Então ele diz, olha, eu vou morrer por algum tempo, mas vocês não vão me esquecer o meu osso aqui, porque não é para ficar na terra do Egito, pois eu quero ir para a terra prometida. Ele estava visualizando pela fé a promessa de Deus. Amém? Aí tem gente que as coisas estão ficando meio esquisitas, Deus não dá jeito não. Rapaz, agora não dá jeito não. Abra lá em Gênesis 50:22. Olha que interessante. O que esse menino estava tão focado na promessa e na palavra de Deus, que ele sabia que morreria, mas ele sabia pela fé que o que Deus prometeu, Deus cumpriria. Aleluia. E o que ele promete, ele cumpre realmente. Gênesis 50:22. José habitou no Egito, ele a casa de seu pai. Ele viveu 110 anos e viu os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e então fareis trazer aqui os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que os embalsamaram, puseram em um caixão no Egito. Então veja bem o que ele pediu, eu vou morrer, o tempo está passando, estou com 110, mas eu sei que Deus vai visitar. Pela fé, ele estava olhando o que o Deus prometeu ia acontecer em sua vida e na vida do povo. Falou, então quando eu morrer e Deus vier visitar, que vocês entraram na terra prometida, vê bem onde que eu estou enterrado, porque eu quero que me pegue e me leve para a bênção. Pastor, mas se a minha bênção for demorar 110, então está lascado. Então a bênção não vai demorar 110, mas isso são para nós exemplos de fé. Fé em Deus, não positivismo. Eu sou totalmente contrário ao positivismo. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, né? Aquele filme O Segredo, põe um monte de número lá, vai dar certo. Não. Em um nome de Jesus eu creio, porque é promessa. Promessa que eu sou bem-aventurado, promessa que Deus está comigo, promessa que tudo concorre para o bem daqueles que amam e temem a Deus e são chamados segundo a sua reta justiça. Eu creio que se hoje não está bom, eu verei a glória de Deus. Filho, vai tranquilo, está com problema? Não, mas está difícil, vamos embora, Deus está conosco, a promessa existe. 4, pela fé, 11:4 de Hebreus, vamos rapidinho na galeria da fé.
Depois eu vou separar só 3 aqui. Pela fé ofereceu Deus mais excelente sacrifício. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo que quando alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio dela, depois dele ainda fala. Então veja, Abel ofereceu uma oferta a Deus, a qual Deus aceitou. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Veja o que é ser levado da terra ao céu sem estar morto. Que fantástico que a fé pode fazer. Verso 6, ora, sem fé o que, irmãos? Impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele e que é galardoador ou presenteador dos que o buscam. Nós precisamos crer que Ele é um Deus que traz para nós promessas fantásticas e promessas irrevogáveis e galardões e que vai mudar a nossa vida. Eu não posso chegar a Deus e chegar dizendo, olha Deus, eu estou vindo, mas se isso não ocorrer em 1 mês, em 1 ano, em 2 anos, então esqueça. Eu vou chegar a Deus e vou crer, Deus, ainda que eu morra e os meus ossos estejam aqui, a minha promessa vai ser cumprida em minha vida e meus filhos em um tempo propício, e eu creio. Nós não podemos chegar a Deus não crendo nele, porque ele não se agrada. Existem pessoas que desagradam a Deus porque não creem nele. E aí querem que a sua vida seja mudada, porque não creem. Acham que Deus é alguém que está com as mãos amarradas e presas e longe, e é surdo, e não pode fazer nada, é alguém que tem paralítico. Deus é todo poderoso e pode mudar a nossa vida. Deus é aquele que fez os céus e a terra e pela fé fez as coisas, pelo poder da sua palavra. Quanto mais mudar uma situação, uma história, uma doença, uma circunstância, Ele é Deus, mas precisamos crer para chegar nele. Então vamos seguindo. Pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo o que, irmãos? Temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E o cara ficou 100 anos batendo prego. Dá para parar e pensar que é a fé deste homem, que alguém chegou e ele ouviu um vento. Moisés ainda é até legal, porque Deus se apresenta a Moisés em uma sarça ardendo, em um arbusto. Ele no meio do deserto, ele teve uma visão extraordinária, estarrecedora, de uma árvore que se incendiou, mas que não se queimava, e a voz falou com ele. Ele teve um vislumbre, ele teve um acesso, ele teve algo materializado e físico. Mas Noé não. Noé não. Noé estava lá na dele, daqui a pouco vem uma voz, faz uma arca. Sai pernilongo, sai dengue, faz uma arca. Que arca, é isso? Começa a preparar um negócio. Que negócio, que é isso? Para com isso. Faz em tal lugar, faz de acácia, pega betume. Que isso? Faz. E aí o velhinho começou a fazer. Vamos, meu filho, o que foi? Vamos pegar umas madeiras ali. Que é isso, pai? Está com frio? Não, mas vamos. Derruba essa tora está louco, pai? O que o senhor vai fazer? Eu vou fazer uma arca. Aí o velho pirou. Vamos pegar betume. Vamos fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 60, 70 e lá vai pedrada. Sabe o que Deus faz? Salva a vida dele. Pela fé, dando ouvido apenas à voz de Deus. Sabe o que aconteceu? Foi salvo. Todo mundo antigo condenado, mas ele salvo. Gente, você pode salvar a sua família pela fé. Você pode fazer uma arca pela fé. Enquanto as pessoas ficaram zombando dele, ele ficou dando ouvido apenas a uma voz. E nós fazemos a mesma coisa. Hoje em dia damos ouvidos a uma voz, todavia está escrita. E isso salva a nossa vida, salva a nossa família, salva a estrutura emocional, nos salva. Verso de número 8. Pela fé Abraão sendo o quê? Chamado. De um lugar que havia a receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Parou para pensar? Depois você vai ver no final do culto, você vai pegar, se você tiver a sua Bíblia, vai ter peregrinação de Abraão. Senão você procura na internet, peregrinação de Abraão. Rapaz, ele faz tanta volta, mas Deus falou assim, rapaz, sai do meio desse povo aí, sai do meio dos teus parentes, sai do meio dessa coisa estranha, porque o povo era muito idólatra, e você vai para um lugar que eu vou te dar, você é um cara de coração puro, eu vou abençoar você, e vou te dar filho, e vou fazer uma grande nação. Deus encheu a cabeça de Abraão de tanta informação que era necessária a fé, porque se Deus chegasse e falou, leva para um lugar que eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, beleza,
olha, estou escutando, estou com uma forte convicção de que uma voz de Deus veio para mim, vai me levar para um lugar onde a plantação é boa, onde o gado é bom, onde todas as plantas crescem, e eu vou para um lugar melhor, porque esse Padã Aram aqui é ruim, esse lugar Harã, os reis cobraram muito impostos, eu vou embora, pai, vão comigo? Não, não vou, então estou indo. Uma promessa absurda é procurar um lugar onde não existe, onde não tem padrão, onde não tem referência. Se ele falar só, você vai sair daqui, vai para tal lugar, pega o GPS, traça a rota, meu filho, e vai. Não, vai, eu vou te mostrando. Era uma promessa. Mas ele fala mais: te farei pai de uma grande nação. A mulher era estéril. 2 pancadas de uma vez só. Sabe o que Abraão fez? É Deus. Se ele prometeu, eu vou, porque ele vai cumprir. Irmãos, é olhar o sobrenatural, mas olhar primeiro quem? Autor e consumador da nossa fé. Quem é? Diga. Diga mais alto. Mais alto. Mais alto, mais alto. Amém. Autor e consumador da nossa fé. Nós não temos suficiência para crer, não. Você está achando que tocar uma vida quando os problemas batem a porta e quando as coisas começam a se fechar, quando as perseguições começam a vir, quando as perdas começam a vir, quando as coisas começam, o céu começa a ficar cinzento para a tempestade fechar, você acha que há em nós suficiência para aguentar? Não, é porque nós temos comunhão com Ele, e Ele é autor e consumador da nossa fé, faz gerar em nós a fé, faz olhar o sobrenatural, faz ser mais forte que gigantes, faz ser mais forte que o fogo, faz nos ser mais forte que exércitos, porque é Ele quem vai fazer. Se nós tirarmos Jesus como autor e consumador da nossa fé, só sobrará para nós o positivismo, e para nós não presta, para nós não serve, para nós é confiar nele verdadeiramente e cegamente em tudo que ele fez. Hebreus 11, verso 17, pela fé, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito, embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Abraão estava lá entregando o filho dele, e falou assim: bom, se Deus está pedindo para matar, eu vou matar, porque mesmo depois de morto ele vai me entregar, porque ele prometeu. Diga: eu tenho promessa de Deus, e eu creio que irão se cumprir em minha vida. Pode crer, você pode crer, pode acreditar em nome de Jesus. 22, pela fé José Jali, que foi querer ser enterrado. 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Olha que interessante, Moisés largou todo o palácio do rei, largou toda a corrupção do império, porque ele viu o invisível. Irmãos, ver o invisível? O que é isso? É ver Deus, e pela fé entrar no sobrenatural, e pela fé viver aquilo que é fantástico e tremendo e poderoso. Versículo de número 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de seus profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na batalha, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Pela fé, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos colocar em pé e romper em fé. Muito cuidado para não permitir que o inimigo venha fazer com que você desacredite, de que você, com o passar do tempo, porque as questões estão um pouco nebulosas, você venha retroceder. Porque pela fé, irmãos, é pela fé.
que Jesus Cristo tem te dado. É pela fé que a bênção vai chegar, é pela fé nele que as circunstâncias vão se resolver, é pela fé em Jesus que as muralhas vão cair, é pela fé em Jesus que o teu coração vai se apacentar, é pela fé em Jesus, pela promessa que ele diz nos curar, nos abençoar, que as coisas vão ser transformadas, pela fé nele. Não há outro que nós devemos depositar a nossa fé. Pedro diz: não há outra a qual nós devemos chamar para que sejamos salvos, é pela fé em Jesus. Talvez se você viva um momento tão nebuloso quanto o momento de Abraão em sacrifício ao seu filho, quanto o momento de sair de uma terra, tomar uma decisão como Abraão, mas Deus tem promessas para você, e as promessas dele se revelarão, porque é a fé em Jesus Cristo. Não é em um homem, não é uma invenção, Deus Todo-Poderoso. Tenha fé porque todos esses creram e chegaram a ver o sobrenatural, o invisível. E você vai ter esperança renovada, porque você acredita que ele vai tocar em sua vida e que ele já está controlando. Como José falou: olha, eu estou morrendo, mas eu sei que o Senhor vai nos visitar e a promessa vai se cumprir. Eu quero que me tire daqui. Você pode dizer à sua esposa, ou seu filho, ou seu parente, ou para você mesmo: eu estou passando uma prova, mas o Senhor vai me visitar e a promessa vai se cumprir, porque ele é o autor e o consumador da minha fé, e ousadamente em fé eu chego a ele agora. Irmãos, a fé é uma matéria tremenda, porque ela é provada pessoalmente. Irmãos, a fé ela pode ser até conjuntiva, ela pode ser até unida, porque nós podemos dar as mãos e dizer: vamos nos unir para abençoar a pessoa ou tal coisa. Mas ela também é extremamente individual, porque às vezes a sua mulher, o seu marido, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô pode dizer: você é louco, olha o que você está fazendo. E aí eles vão tentar tirar a sua fé, mas não vão tirar, porque você está ligado com Jesus. Você precisa ficar firme. Não é porque você perdeu uma batalhazinha que a guerra foi destruída, não. Deus está te ajudando e você vai vencer e romper em fé. A vitória virá, e a cada dia você dirá: o Senhor me visitará e cumprirá a promessa. E eu creio na promessa, eu creio neste Deus. Jesus Cristo vai fazer algo grande em sua vida, e você vai poder declarar a cada dia que não foi a positivismo, foi a fé em Jesus Cristo, em sua promessa. Aleluia. Põe a mão em teu coração. Pai, nós te adoramos nessa noite. Tu és tão fiel, ó Pai. Tu és tão tremendo, tão lindo. Teu amor é grande, ó Pai, nós te adoramos. Porque não há em nós fé não, ó Deus. És tu quem é o autor e o consumador da nossa fé. É um erro e engano dizer: este tem muita fé ou aquele tem outra fé. Porque na verdade a fé pode crescer sim, ó Pai, mas és tu quem gera em nós o início da fé. És tu quem coloca em nós e consuma em nós, ó Pai, o ato efetivo de crer no sobrenatural e no invisível. Tu és tudo para nós, por isso te adoramos. Por isso a nossa primeira colocação em todo culto, em todo dia, é declarar que tu és o nosso Deus e a nossa vida, que tu és o nosso tudo, que és tu quem vai à frente, que és tu quem quebra as amarras, és tu quem quebra, Pai, e destrói os inimigos. Não há força, não há poder em nós, mas é tudo pelo Senhor. E pelo Senhor habitar em nós, ó Pai, nossa vida é transformada a cada dia. Pelo Senhor guardar, ó Pai, para o Senhor tem nos olhado. Por isso é que nós vamos vencendo, mesmo quando tudo se mostra em tormenta, tudo se mostra complicado. Todavia, Pai, nós esperamos que o Senhor nos visite. E o Senhor não tarda não, Pai. Tu vem ao nosso auxílio, Tu vem em nosso socorro e nos apacenta, nos acaricia, nos diz: filho, não temas, porque estou contigo. Tu és Deus e com a tua destra tem nos sustentado. Tu és Deus e o teu amor tem nos atraído e nos guardado. Por isso a nossa fé é em ti, Jesus. Nós declaramos, nós cremos em ti, ó Pai. Ainda que os montes se mudem, que a terra se abale, todavia nós confiaremos no Senhor. Cremos em ti, ó Deus. E nesta noite colocamos cada vida, homens, mulheres e irmãs, debaixo desta visão, porque o Senhor os visitará
e eles serão cheios da tua glória, e a tua promessa se cumprirá em o nome de Jesus. E todos os filhos de Deus digam amém e aplaudam o Senhor bem forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Louvado, engrandecido.